Romanos capítulo 3, verso 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, eu te apresento, Senhor, essa mensagem, meu Pai, querer, poder, glória, em tuas mãos. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia, Senhor, venha ser conosco nessa mensagem, ó Deus da salvação. Eu careço, meu Pai querido, Deus Santo, das revelações do Espírito Santo de Deus. Sem ti, Jesus, nada posso fazer. Nos dê forças. Tudo aquilo que tenta atrapalhar essa mensagem, todo principado, potestades, príncipes da Pérsia, venham cair por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus da salvação, tudo aquilo que quer negligenciar uma tão grande salvação, tudo aquilo que quer transformar o seu amor em leviandade contra as nossas vidas, ó Deus, venha cair por terra. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora, ó Deus da salvação, nessa oração, meu Pai, agradecendo o Senhor por tudo, pelas bênçãos, pelos milagres, a qual o Senhor tem realizado na vida dos ouvintes. Senhor da glória, Senhor querido, somente tenho a agradecer ao Senhor pelas beneficências a qual o Senhor tem nos concedido, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia e graças a Deus, Deus Santo de poder e glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Hoje o tema da mensagem é acerca da justiça de Deus e da injustiça dos homens. O que diremos, pois? Será que Deus é injusto por nos colocar aqui nesse mundo e não se manifestar em forma visível nos céus para todos os homens? Será que Deus é injusto porque você não conseguiu uma porta de emprego, porque você não conseguiu um casamento, porque você não prosperou financeiramente? Pois eu vos digo que não. Os injustos somos nós. Deus estabeleceu todas as coisas abundantemente para delas desfrutar. E por isso, meus irmãos amados, Deus estabeleceu, morreu por nós, está consumado, feito está, ressuscitou, deixou sua palavra, onde céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Por isso Deus, Ele deixa o Espírito Santo dele, o Espírito dele,
e de Jesus, que são um só, habitando em nós. Porém, Deus está no reino dele. E o Espírito Santo que habita em nós nos move, prega em nossa boca, louva em nossa boca. E a responsabilidade não é mais com Deus, porque Deus deixou agora a responsabilidade em nossas mãos. A responsabilidade é a prática da palavra dele. Deus não se manifestará nos céus para uma geração que rejeita a prática da palavra dele. Deus só manifesta para aqueles que amam a palavra. Disse Judas não Iscariotes: Senhor, quando há de manifestar a nós e não ao mundo? O Senhor Jesus disse para ele: aqueles que me amam ouvirão as minhas palavras, guardarão as minhas palavras, e eu e o meu Pai neles faremos morar. E a eles, e neles manifestaremos. Presta atenção na mensagem. E nós nos manifestaremos a eles. Deus não precisa se manifestar nos céus para que você venha crer, mas Deus se manifesta na sua casa, Deus se manifesta através da palavra, Deus se manifesta através da unção, através das curas, através do fogo, através da sarça. Deus se manifesta, mas é preciso buscar o Senhor, invocar o Senhor quando se pode achar, e quando se está por perto, é preciso aceitar a palavra. Jesus disse: todos aqueles que te rejeitarem, rejeitam a mim, todos aqueles que rejeitam a mim, rejeitam ao meu Pai. Consegue compreender esse mistério? Deus não vai se levantar enquanto você, aleluia, não praticar a fé. Disse o salmista: Senhor, estende as tuas mãos. Até quando o braço do Senhor, aleluia, não estenderá em nosso favor? É quando você aciona a sua fé, é quando você aciona a palavra de Deus, a prática, e Deus, aleluia, estenderá as suas mãos para te socorrer, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Consegue compreender esse mistério? Tem muita gente dizendo que Deus é injusto, mas a pessoa não pratica a palavra. Deus está dizendo através desse vaso de barro: é só praticar a palavra e não haverá injustiça. É só praticar a palavra e haverá porta de emprego. É só praticar a palavra e haverá casamento. Porque em Deus não há injustiça, o nosso Deus é justo e nele não há injustiça. Você para refletir: mas Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor disse que no Senhor não há injustiça, e certamente você achará injustiça, não no Senhor, mas nas suas atitudes. Certamente você ficará sem argumento. Jó tentou argumentar com o Senhor, e ele chamou Deus para o particular, ele chamou Deus para a conversa, e no final da conversa, Jó ficou envergonhado. Senhor, onde está o Senhor? Manifesta-se a mim.
Senhor sentará contigo e você ficará envergonhado. Com as suas queixas envergonhadas, e verá que em Deus não há injustiça nenhuma, mas a tua injustiça, aleluia, é sua, somente sua. Deus Santo de poder e glória. Por isso a responsabilidade é nossa. A autoridade está em nossas mãos. Perguntaram para Jesus, os fariseus, homens que já não estavam na autoridade divina de Deus. E eles perguntaram para Jesus, quem te deu essa autoridade? Porque não é você o filho de José e Maria, o carpinteiro. De onde você tirou essa autoridade? Eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos. Dinheiro não manda. O que manda é autoridade. Para Deus, dinheiro não manda. O que manda para Deus é a autoridade dele. Por isso, todo aquele que resiste às autoridades estão trazendo sobre si condenação. Você que resiste à autoridade de Deus está trazendo sobre si uma condenação. Deus Santo de poder e glória. Consegue compreender esse mistério? Quando falamos em autoridade, não estamos falando em político. Porque a autoridade que Deus levanta não é por parte de Deus estranho. A autoridade que Deus levanta é por parte do Senhor Jesus. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não levanta idólatra. Deus não levanta macumbeiro. Deus não levanta feiticeiro. Deus não levanta safado, roubador. Deus não levanta fora de Jesus. Quando Deus levanta um Ciro, onde resgata da Síria e faz o povo ser liberto pelo poder da palavra. Por isso, é melhor obedecer a Deus do que os homens. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Se o homem te manda desobedecer a Deus, é Deus que está acima de tudo. Deus não vai aceitar a sua desculpa chegando no dia do juízo final, perante a face do Cordeiro, a qual a Bíblia diz que ele glorificado tem os olhos como o sol, e o rosto os olhos como fogo, e o rosto resplandecente como o sol. Deus não aceitará. Deus não aceitará a sua desculpa dizendo, eu obedeci o meu Senhor que era mau. Por isso o lago de fogo e enxofre será do falso profeta, do diabo e da besta. Todos aqueles que obedecem a eles descerão junto com eles, e eles se opõem ao Evangelho, eles se opõem à vontade de Deus. Por isso, para Deus, o que vale é a autoridade divina. Jesus era carpinteiro, Jesus nasceu na manjedoura, Jesus, aleluia, glória a Deus, era humilde, mas tinha autoridade, fazia o cego enxergar, fazia o paralítico andar, fazia as pessoas ressuscitarem, fazia, aleluia, as pessoas se erguerem. Jesus, ele tinha a maior autoridade, toda a autoridade foi dada no nome dele, no céu e na terra. Consegue compreender esse mistério, meus irmãos?
A autoridade de Deus divina, o dinheiro não compra, porque Deus não aceita presentes. Deus não aceita a aparência de homens, Deus aceita, aleluia, uma fé sincera. A fé não é confusa, Deus não é de confusão. Se você está sentindo a presença de Deus, você está sobre a salvação. Se você não deixou de acreditar na palavra, você está sobre a salvação e Deus certamente não te abandonará. Jamais te desampararei. Você está seguro na mão de Deus. Você está segura na mão de Deus. Ele tem cuidado de você. Lance sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Porém, a responsabilidade é nossa. Se nós fizermos mal ao próximo, nós iremos prestar conta a Deus. Consegue compreender esse mistério? Por isso Jesus repreendeu os ricos. Jesus repreendeu os ricos porque eles achavam que poderiam comprar a autoridade de Deus. Porque o espiritual, ele vem primeiro do que o físico. Se você está bem no espiritual, você ficará bem no físico. E o que dá força não é ficar olhando na internet, não é ficar olhando, vasculhando a vida dos outros. O que dá força é você acionar um céu perante a sua vida, pela fé, pela palavra. Quando você ouve a palavra, o céu se abre perante a sua vida. E Jesus disse: quem é minha mãe, meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de Deus e meu Pai, esses são minha mãe e meus irmãos. Enquanto você faz a vontade de Deus pela fé, Deus te fortalece. Somos família, porque nós fazemos a vontade de Deus e acionamos um céu aberto em nosso favor. Nós temos um céu aberto em nosso favor. Consegue compreender esse mistério? É o Senhor que te fortalece. Nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Não tenha fé pequena, tenha fé na palavra. É o céu aberto, acionado pelo fogo da palavra. A palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Deus não esqueceu de você. Esteja na fé. Porque, meus irmãos, Deus quer que você ajude. Deus quer que você estenda as mãos. Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estive preso, não foste me visitar. Estive nu, não me vestiste. Senhor, quando deixamos de fazer essas coisas? Quando a um dos meus pequeninos deixaste de fazer? Deixaste de fazer a mim?
Está escrito já. Deus não tem que vir aqui tirar uma bênção para você da sua costela. Abrir uma porta de emprego na sua sala. Nós temos que ajudar uns aos outros. Se a palavra está mandando, ajudai primeiramente os domésticos da fé. Se a palavra, eu vou para cima, pela fé. Eu vou receber meu galardão. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, todo aquele que der um copo de água fria a um desses meus discípulos, de forma alguma perderá o seu galardão. Ainda que seja um copo de água fria quando o discípulo estiver fazendo a obra, você receberá galardão. É por isso que muitas pessoas estão como Jó. Perante os homens estão certos, perante a lei está certo, mas ficou soberbo. Por isso que Deus questionou Jó. Na palavra, na fé, Jó estava legal, mas deixou de ajudar. Você acha que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó à toa? Sendo que Jó já ensinava, já era pastor, já subia ao monte. Ele disse, quem me dera voltar aos tempos que eu ensinava aquelas pessoas que eu subia ao monte. Porém, Deus permitiu que Jó, por causa da soberba, deixou de ajudar o próximo. Perante os homens estava tudo alinhado, mas tinha algo que Deus viu e falou, pode tocar. Só não toca na vida dele. Teu santo e poder e glória. Quando Deus mandou Ezequiel comer esterco de homens, cozinhar e misturar na sua comida, e seria para ele como bolo, Deus santo e poder e glória, Deus viu que Ezequiel fez algo que não agradou. E Ezequiel, no Espírito, disse, ó Senhor, eu nunca comi coisa alguma impura. Mas Ezequiel tinha feito algo que desagradou a Deus, sabendo que não era para fazer. Deus chegou de frente a Ezequiel e disse, não faça. Ezequiel foi em frente. Quantas vezes Deus diz não para você e você vira o rosto e vai em frente? Mas Deus está dizendo, aleluia, não toqueis. Em nome de Jesus. Deus santo e poder e glória. Está avisado. E você quer ir no contrário da vontade de Deus. A palavra diz não e você vai ao contrário da vontade de Deus. E aí vem um castigo. Amém? Então em Deus não há injustiça. Ele é fiel e verdadeiro. Fica esta palavra para a glória de Deus. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel.
Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória. Senhor querido, ó Pai, eu te apresento essa obra em tuas mãos, te apresento essa pessoa que eu estou vendo a visão do Senhor, meu Deus, toda blasfêmia contra o ministério, ó Deus da salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha cair por terra, tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus da salvação, venha cair por terra. Eu quero profetizar a bênção, a vitória, o livramento, Senhor da glória, Senhor querido, para todos os nossos irmãos, e que eles venham ficar abençoados pelo poder da palavra, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus santo e poderoso.